Então vamos aproveitar essa oportunidade de estarmos juntos e já procurando nos harmonizar, nos interiorizarmos para fazermos a nossa prece inicial. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, procurando ampliar o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. E que esta reunião possa transcorrer em ambiente de bastante aprendizado para todos nós. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, nosso irmão José Manuel, para fazer o introito, porque hoje tem bastante. Queridos irmãos, muito boa noite. Vamos dar sequência aos nossos estudos aqui no Centro Espírita Friburguense, Nova Friburgo, Estado do Rio, Brasil. Por que agora nós temos que falar assim? Porque agora os programas vão para o YouTube e o YouTube vai para o mundo. As pessoas assistindo, mas onde é isso? Antigamente sabia que era na roça, né, que só tinha aí uma meia dúzia de pessoas e tal, para ter contato e assistir aquilo que era falado. Mas atualmente a coisa está tão globalizada, tão imediata, que nós fizemos uma palestra aqui sexta-feira que já está circulando no Brasil, então, e daqui a pouco no mundo. E nós temos que então ter mais cuidado ainda com o que nós estamos fazendo. Esse centro aqui é um dos poucos no Brasil, eu posso garantir para vocês, que é fiel ao Espiritismo. Nos acusam de radicais, já até recebi um comentário pelo YouTube em função do programa da televisão, dizendo que nós queremos fazer uma cruzada, que nós queremos fazer uma inquisição. Não é. Isso é a conversa mole dos que pegaram o nome de doutrina espírita, de religião espírita, e começaram a carregar o andor para o lado das vantagens pessoais, materiais, fama, dinheiro e poder, que é lamentavelmente o que contaminou o processo religioso em todo o mundo, com raríssimas exceções. Religião hoje é sinônimo de emprego, de vantagem, de dinheiro, de eleição, de conseguir votos, de eleger senadores, deputados, vereadores, prefeitos. Isso tudo se misturou e fez isso que está aí. E os resultados, eu gosto de botar o planeta em cima da mesa enquanto pode, enquanto ele está redondo assim, dessa cor, porque vai mudar, hein? Prestem atenção que já está mudando. E transformando isso aqui sempre na mesma coisa, ou seja, transformando em nada. Vejam que a contaminação religiosa do planeta é cada vez maior e a situação da humanidade é cada vez pior. Há uma relação inversa entre o crescimento da religião e o que deveria ser a diminuição da corrupção, da violência, da desonestidade. Não acontece isso. As religiões se ampliam numa escala geométrica. E, no entanto, a violência está indo atrás. O contrário está indo atrás. Porque religião se dissociou de um mecanismo capaz de religar as pessoas com Deus. Quando Kardec disse que o espiritismo não era religião, foi para tirar, na época, a ideia de que era mais uma que vinha aí. Era mais uma para comandar, para mandar. Mas quando os espíritos orientaram para que fosse feito, organizado, o Evangelho segundo o Espiritismo, pronto. Deixou claro que o processo era um processo religioso. A doutrina que estava sendo apresentada tinha propósitos de religar o homem com o bem, com a criatura, com o Criador, com Deus. Então, religiosidade, religioso, religião, igreja, centro, isso caiu tudo numa vala, num saco de gato. Lamentavelmente, lamentavelmente. Eu falei na sexta-feira que eu ouvi uma pregação de um pastor da Igreja Adventista, canal 23, na quinta-feira passada, em que o pregador, falando muito bem, muito competente, um excelente orador, um excelente comunicador, ele falava sobre o Apocalipse de João, número 6, onde, sinceramente, eu vou até ler lá, ainda não deu tempo, ainda não li não parei para ler não, mas eu vou ler, para realmente ler com os olhos que a terra há de comer, não diz assim, eu quero ler com os olhos que a terra há de comer, só para tomar conhecimento, Raul Jabo,
porque ele fez a interpretação das 7 pragas com base em João 6, no Apocalipse, onde ele disse, garantiu, que Deus vai derramar o cálice da sua vingança sobre o mar e vai transformar o mar em sangue. Eu fiquei horrorizado com isso. O camarada falando sério, um homem competente, um homem intelectualizado, um homem dinâmico na oratória. Eu olhava para o camarada e falava, não é possível ele estar acreditando nisso. Apresentando um Deus, que eu escrevi aqui da vez passada e vou escrever de novo, apresentando um Deus, mostrando um Deus ainda hoje, no século 21, como um vingador ou um vingativo, aquele que está cobrando com a sua vingança a obrigação de cada um seguir a religião A, B, C ou D, que eles determinaram que seja a deles. Eu vendo o sujeito falar, eu fiquei impressionado com aquilo. E cheguei a pensar, já pensaram que coisa horrível? Imaginei, coisa horrível, Rio das Ostras, Cabo Frio, a Angra dos Reis, aquelas coisas lindas, aquilo tudo em sangue, espuma, aquilo vai fazer espuma na praia, aquela espuma de sangue. Ele definiu, inclusive, sabe por quê? Porque os espíritas, disse ele, todo fim de ano, fazem um culto a outra deusa, a outros deuses, a Iemanjá, e vão para lá fazer oferendas, fazer doações de louvores a uma deusa espúria, a uma deusa do mar, que a culpa então é dos espíritas. Nossa, é por isso que eu sou enérgico e as pessoas dizem que eu sou odioso, rancoroso, que eu sou maligno. Isso não me atinge, eu sei o que estou fazendo. Isso não vai me desviar do caminho nem um pouquinho, como não desviou nenhum dos que pregaram aquilo que achavam dentro de determinadas doutrinas. Eu prego o Espiritismo, e o Espiritismo, para mim, é o codificado por Kardec. É ali que surgiu a palavra, é ali que surgiu a doutrina. O que sai dali não pode ser levado a sério, senão num desenvolvimento de um processo para mostrar que aquilo ali está equivocado. Eu aceito isso, vamos discutir. Agora, não largar para lá e fazer uma outra doutrina e carregar o nome de Espiritismo, a bandeira do Espiritismo, e deturpar aquilo que está ali. Então, a culpa que nos foi atribuída em João 6, no Apocalipse, dizendo que o mar vai se transformar em sangue, porque os espíritas vão para lá fazer culto, é a ideia predominante, o conhecimento predominante sobre o Espiritismo. Sobre o Espiritismo. É assim que lá fora nos enxergam como espíritas. É assim que quando se ouve falar em espiritismo, as pessoas inteligentes não levam a sério, porque eles pensam logo nessas ritualísticas, pensam logo nessas práticas materiais, nessas práticas que não têm nada a ver com a doutrina espírita. E eu, como espírita, eu fico nervoso com isso quando eu estou pregando, para mostrar. Peraí, vocês estão dizendo que isso é espírita, mas não é, é mentira. E eu falo isso de público. E até num dos últimos programas de televisão, já pedi o seguinte, quando estão me acusando de tirano, de desequilibrado, de maluco, que eu não tenho nenhuma estrutura para fazer um programa desses e tal, sabe por quê? Porque está incomodando. Eu estou falando, não quero mais discutir, não vou discutir, fazer palco para quem queira aparecer no nome do meu programa, não. Quero que peguem o Livro dos Espíritos, questão 671, que eu estou dizendo que a federação adulterou a resposta, mentiu para todo mundo. E sabe o que eu tenho a meu favor? A tradução de todas as outras editoras, que está certa. Só que o erro não é um erro em que lá está escrito bonito e aqui está escrito lindo, que lá está escrito claro e aqui está escrito brilhante. Não, não é isso. A tradução original diz lá na 671, na resposta, se referindo a Jesus, os Espíritos disseram, a doutrina, disseram a sua doutrina, se referindo à doutrina de Jesus. E a federação, para encaixar o que eles acham que o Espiritismo é, ou seja, uma mistura de catolicismo com kardecismo, o que eles fizeram na tradução da federação? Colocaram a doutrina do Salvador. Então eu, desequilibrado, maluco, rancoroso, vingativo, odioso, separatista, quero só que me expliquem isso. Vocês vão ficar calados
Vocês vão continuar endossando essa imoralidade? Por que imoralidade? Porque se o Espiritismo disser, se os Espíritos tivessem dito Jesus Salvador, eu não seria espírita. Eu não seria espírita. Mas eu sou espírita do Espiritismo, onde diz que Jesus foi o maior espírito que já esteve aqui, o mais evoluído. É um mestre, é um educador, foi o mais perfeito que aqui já esteve no planeta Terra, para nos ensinar o caminho mais reto, mais curto. Mas não é Salvador coisíssima nenhuma. Isso é coisa das religiões e das igrejas equivocadas e enganadas do passado. O Espiritismo veio justamente para reformar isso, para mudar de rumo. Justamente porque à medida que as religiões aumentam, aumenta também a prostituição, aumenta a violência, aumenta a corrupção, aumenta tudo que não presta. Por quê? Porque as religiões não estão convencendo o homem. Não estão convencendo o indivíduo de que cada um é responsável pelos seus atos e vai pagar pelas suas faltas, pelos seus erros cometidos, não indo para o inferno eterno, mas reencarnando novamente e vindo a sofrer as coisas que nossos irmãos aí estão sofrendo, ou nós mesmos. E não estamos gostando e não estamos de acordo com isso. Mas o que fazer para resolver o problema da desgraça, da dor e da miséria? É convencer as pessoas de que cada um tem que se transformar para transformar o todo. As florestas são verdes porque as folhas das árvores são verdes. Se cada folha fosse pintada de amarelo, você transformaria a floresta em amarelo. A humanidade é violenta porque cada um de nós é violento. É corrupta porque cada um de nós é corrupto. Mais ou menos, nós temos no fundo, o ânimo e o vírus da corrupção, da desonestidade, do leva-vantagem, que é o egoísmo. Então eu passo a régua para eles da seguinte forma: escrevam para cá e comentem, porque todas as outras traduções estão certas, quando lá escrevem a sua doutrina, se referindo a Jesus, e a da Federação está lá, a doutrina do Salvador. Derrubou a teologia espírita, que se fundamenta na caridade como salvação. O budista, por que não está salvo? Porque segue Buda? O Espiritismo não diz Jesus Salvador, jamais poderia dizer. Então vejam, as pessoas lá fora, as pessoas que se dizem espíritas, ou estão no movimento espírita, não dão importância para isso, isso não importa. O que importa é o Chico, pior ainda, vão alimentando essa ignorância do povo e da humanidade em não conhecer o Espiritismo, em não saber que isso é sério, que isso está aqui para reformar o planeta, e não para ser mais uma igreja, e não para ser mais uma religião, e não para cair na vala comum de todas as outras. Por aceitar Jesus Salvador, vocês viram a oração da corrupção lá em Brasília há pouco tempo, que eu mostrei no meu programa de televisão, e que me deu até uma série de programas da igreja evangélica contra o meu programa, para acabar com o meu programa. E vocês viram como eu acabei com isso. Estou no ar, continuo do mesmo jeito, no mesmo nível, com toda a moral e com todo o respeito de todos eles. Porque o que eu prego, o que eu divulgo, não é meu, é da doutrina espírita. Se as pessoas gostam ou não gostam, estão gostando ou não gostando do espiritismo. E ninguém fundamenta as suas acusações quando dizem que esse centro aqui é um centro que se afastou, é um centro marginal. Não, esse centro aqui é dos poucos que tem por aí sério, com responsabilidade de não trapacear e enganar ninguém aqui, para sair daqui pensando que o espiritismo é isso que estão levando a crer na televisão, mostrando que Deus vai transformar o mar em sangue por causa nossa, dos espíritas, o que não é verdade. Quem conhece espiritismo está fora disso. E por que eu estou fazendo esse comentário inicial? Porque isso é muito necessário. Nós não podemos ficar na ignorância achando que está tudo bem e tudo bonito. Nós não podemos ficar na ignorância de que, deixa eles divulgarem o Chico Xavier, de fazerem disso o ícone do espiritismo, deixa, porque isso é muito bom para o espiritismo, isso é péssimo para o espiritismo. É uma das piores coisas que já aconteceu contra o espiritismo. Acho que sexta-feira, vai entrar no ar, eu não posso deixar de falar. Já tem uma pergunta aí. Aliás, já vou responder uma outra do mês passado. Perguntaram por que o centro não vende as obras da codificação em CD, não é? Em áudio, né? Tem uma coleção, isso foi tudo gravado.